Foi aí que eu percebi que eu estava fora da sala de comando da minha vida. Quando você olha para o desconforto como o teu inimigo e não como um caminho para você alcançar resultados maiores, você vai fazer exatamente isso que eu fazia na corrida. Se você começa o seu dia sem objetivo, sem saber exatamente o que vai ser prioritário para tu ali naquele dia, o que é realmente que você vai fazer, você fica muito exposta e disponível a todas as urgências de terceiros que vão aparecer. Mas o ganho maior, assim, que eu observei para mim, foi me sentir no controle novamente. Uma simples notificação no celular foi o suficiente para gerar uma crise de ansiedade. E olha que não era nenhuma tragédia, muito menos uma confusão no trabalho. Era só uma notificação. Foi aí que eu percebi que eu estava fora da sala de comando da minha vida. Oi, eu sou a Aline. Esse é o segundo episódio do Ops, Desculpa o áudio longo. E nesse episódio eu vou contar para vocês uma situação que ocorreu no início do ano em que eu me percebi completamente fora do controle das minhas emoções. E alguns passos, algumas mudanças de comportamento que eu tive que fazer para retomar esse controle. 2 de janeiro, e lá estava eu fazendo o que eu gosto de fazer todos os anos, planejando sempre o que vai ditar ali a minha energia durante o ano, organizando os meus objetivos e as minhas metas. Todo ano, quando eu vou fazer esse exercício, eu sempre gosto de pegar o que eu fiz, o que eu me comprometi no ano passado e o que de fato eu alcancei. Eu gosto de fazer isso para ver aquelas metas que normalmente a gente vai só empurrando, só procrastinando. E ao fazer esse exercício, eu me deparei lá com a bendita meta de novo, a de qualidade de vida, que eu sempre vou postergando ela. Só que esse ano, para conseguir dar mais foco e constância em realmente conseguir conquistar assim um hábito, né, de uma vida mais saudável, eu resolvi ser um pouco mais específica. Então coloquei uma meta que faria com que eu tivesse que ter mais constância na academia. Fiz a meta e em janeiro, é claro, foi tudo bem. Eu estava de férias, estava meio que tendo aí uma vida de herdeira, né? Não estava trabalhando, as crianças não estavam na escola. Então, a rotina até então estava fluindo, seguindo todos os dias do treino, comendo direitinho e tudo indo muito bem. Fevereiro, a gente chegou com a realidade, óbvio, né? Voltei a trabalhar, as crianças voltaram para a escola e aí a rotina começou. Nessa rotina intensa, às vezes teve uns treinos que eu tive que furar, enfim, as coisas foram se embolando. Quando eu me dei conta, estava lá eu, comendo fast food, fazendo coisas rápidas, comidas já prontas, furando o treino e me enchendo de porcarias que estavam totalmente desalinhadas dos meus compromissos com as minhas metas. Foi aí que eu identifiquei que eu tinha que dar uma pausa. Não, preciso parar. Isso aconteceu em um finalzinho aí de março, início de abril. Eu percebi que eu estava muito intensa em algumas atividades, trabalhando demais, me envolvendo em vários projetos ao mesmo tempo, e a rotina começou a me engolir. E nessa rotina que estava me engolindo, tinha tudo. Tinha ajuda a terceiro, tinha novos projetos, só não tinha eu na própria rotina. Então foi um momento que eu percebi assim, não, para tudo. Vamos dar uma pausa aqui que eu preciso fazer um reset e começar do zero, enxergar onde é que eu estou errando e começar uma nova estratégia. Pedi 10 dias de férias só para poder fazer esse reset, para reorganizar a vida mesmo e começar as coisas de novo e fazer aquela rotina acontecer. E os primeiros dias dessas férias foram destinadas só para fazer uma observação mesmo do que é que realmente estava me onerando, o que é que estava me tirando ali do eixo. E tem algumas coisas que eu percebi que foram um pouco assim, posso dizer, chocantes. Quando você entra num estado assim de excesso, mas de exaustão, posso dizer, né? Quando você entra num estado assim de exaustão, assim, meio que as coisas desmoronam, né? Não é uma coisa que acontece assim de uma vez, acordei e pronto, tô exausta. Não, não é isso. É algo que vai acontecendo de forma muito natural, pouco a pouco, todos os dias um pouquinho. E não fica assim escancarado, né?
Você continua sorrindo, você continua desempenhando suas atividades, você continua participando de reuniões, você continua entregando tudo que você se compromete no dia. Mas por dentro, toda e qualquer coisa que seja uma surpresa ou que te tire ali de algo que já estava organizado é o suficiente para te desequilibrar. Isso, gente, é muito perigoso. Porque é quando você percebe que você não está mais vivendo, você não tem mais o controle mesmo do que você vai fazer ou do que você vai deixar de fazer. A sua vida passa a ser muito reativa, ou seja, você sai da vida e começa a ir para o modo mesmo de sobrevivência. E aí tem algo assim que meio que piora as coisas quando você entra nesse modo sobrevivência. Porque o modo sobrevivência não é uma zona de conforto. Na verdade, ele te cansa muito. Mas é meio que um cansaço disfarçado ali de produtividade. E aí você acha que está sendo super produtiva, super útil, mas na verdade você está totalmente fora do controle e comando da tua vida e está só reagindo às situações que aparecem. Uma das coisas também que eu observei muito, se você começa o seu dia sem objetivo, sem saber exatamente o que vai ser prioritário para tu ali naquele dia, o que é realmente que você vai fazer, você fica muito exposta e disponível a todas as urgências de terceiros que vão aparecer. Então, isso foi para mim, nesse momento de observação, um dos fatores assim que eu identifiquei que gerava esse excesso. Como eu já começava o dia naquela rotina maluca, e leva menino, busca menino, e vai trabalhar, ir à academia, enfim, já com aquela rotina intensa, eu não tinha tempo mesmo de sentar, parar e organizar. Não, peraí, o que é prioritário para esse dia? O que eu não posso deixar de fazer? Então essa simples ausência dessa pergunta fazia com que eu ficasse simplesmente disponível. Então todo favor que pedia eu estava ali disponível para poder ajudar ou auxiliar. Peguei os 10 dias de férias e nesses 10 dias, depois dessa observação, eu tive que mudar alguns comportamentos e eu separei 5 deles aqui para falar para vocês que eu acho que foram os que foram primordiais para essa mudança mesmo e retomar o controle da sala de comando da minha vida. O primeiro deles foi parar de negociar com o alarme. Eu tinha uma mania muito feia, que eu acho que é só eu que tenho, com certeza você que está ouvindo aí, você não tem, que é a de quando o alarme tocar eu ficar ali meio que brigando com a parte soneca, né? Então, o alarme tocava, eu já tinha a rotina bem organizada, mas aí eu ficava ali, só mais 5 minutinhos. E aí, qual era o grande problema? Esse momento do só mais 5 minutinhos, meio que o meu cérebro nem tinha acordado ainda e eu já começava ali fazer o pobre coitado ficar pensando, né? Porque aí eu começava a negociação, assim, porque 5 minutinhos, o que aqueles 5 minutos ia fazer na minha rotina que era tão corrida, né? Então, 5 minutinhos eu já pensava, nossa, se eu ficar aqui mais 5 minutos eu consigo descontar isso, esses 5 minutos do cardio, desconto do cardio, faço o que eu tenho que fazer, depois vou trabalhar e vai dar tudo certo. Só que não era só uma vez, então passava 5 minutos, passava 10 minutos e eu continuava com aquela negociação, enfim, ou seja, eu nem acordei e o meu pobre coitado do cérebro já estava ali tentando fazer uma arquitetura mesmo para poder dar conta de toda a rotina. Passava 10, passava 20, passava 30, resumo da ópera, eu não levantava, acabava que não dava tempo de ir para academia, saía correndo, ia para o trabalho e ali começava a rotina insana do dia. Então, a simples mudança de decidir, né? Tocou o alarme, eu vou pegar o celular, desligar e levantar, mudou drasticamente esse comportamento. Então, não vou negociar, não vou ficar mais de birrinha aqui com o momento soneca. Tocou o alarme, eu vou pegar o celular, vou levantar e vou fazer o que eu tenho que fazer. Na semana que eu fiz isso, eu consegui cumprir todos os dias do treino, acredite ou não, cumpri todos os dias do treino e levantava, simplesmente levantava, não me permitia ficar ali na cama meio com dó de mim e prolongando aqueles 5, 10 minutos. O segundo item foi parar de consumir tela logo quando eu acordo.
Então, todas as vezes, assim, eu sempre dormia com o celular muito próximo da cama, então o celular tocava, eu pegava o celular, e ali quando você pega o celular, mesmo que seja para desligar o alarme, você pegou o celular, já vai ter um monte de notificações, já vai ter um monte de informação diferente. Notificação do WhatsApp, notificação de rede social, notícia que chega. Então você já imagina assim, um primeiro contato que você dá para o teu cérebro na hora que ele acorda, ser um bombardeio de informação. E aí, o que eu fazia? Ficava deitada, pegava, já respondia algumas coisas ali no celular e já consumia algumas notícias. O que eu percebi assim? Tinha aquele dia que tinha aquela notícia boa que eu pegava o celular, enfim, vinha uma mensagem legal e já me dava meio que aquela impulsionada pro dia. Mas isso é tipo muito a exceção. Na maioria das vezes, quando eu pegava aquele telefone e já era bombardeada com tanta informação, nem sempre eram notícias boas, às vezes eram notícias ruins, ou eram notícias assim meio que supérfluas que não acrescentariam em nada na minha vida. E aí eu passava ali sem ver assim, 10, 15 minutos já navegando logo quando acordo, né? Desse momento de observação, o que eu vi? Aquilo era decisivo para o meu humor do dia. Então, dependendo do que eu via, dependendo do que eu tinha acesso ali naqueles 10 minutos já de manhã navegando, aquilo ia ditar como eu ia me comportar no dia. Se eu ia estar motivada, se eu ia estar cansada, ou se eu tinha visto alguma coisa que me deixou indignada e meio que acabou com o meu humor. Percebe que é você totalmente fora do controle de como é que você vai viver o dia? Então, quando eu observei isso, não dá. Sem tela na parte da manhã. E isso trouxe um benefício muito grande. Quando eu vou para academia, eu até pego o celular, mas eu pego com algo que já está programado no dia anterior. Então, às vezes, um podcast que eu já tinha começado a ver, né, um documentário, enfim, alguma coisa que eu sei que vai me trazer de alguma forma algo útil, né, e não só aquele bombardeio ali de informação. E tem uma coisa interessante nesse comportamento de você já acordar consumindo, né? É o que a neurociência está falando muito agora depois das redes sociais, que é o excesso de dopamina. Então você já acorda acostumando o teu cérebro a ter aquele estímulo de dopamina, né? Então, o que tu for fazer depois daquele horário vai ser mais difícil, assim, então o que eu percebi, assim, acordava dessa forma, já consumindo rede social, aí na hora que eu estou no caminho, no trajeto do trabalho, eu não queria mais ler o livro, eu não queria mais ler aquele livro interessante até que eu estava lendo, porque para mim era mais cômodo ficar ali rolando a tela, né? Então, esse costume de ir dando esses estímulos de prazer rápido ali, momentâneo para a mente, tira o sabor de coisas que você até gostava de fazer antes, mas agora você não quer fazer mais. Por quê? Porque é mais fácil ficar rolando a tela do que ler um livro, é mais fácil ficar rolando a tela do que fazer uma caminhada, do que correr na rua, enfim, do que ver o sol nascer, né? Então é meio que acostumar o teu cérebro, o teu corpo a prazeres rápidos e momentâneos, né? Só que aí tem um problema, isso a longo prazo não vai te levar a nada. Então foi nesse momento que eu eliminei esse hábito da minha manhã e mudou drasticamente a forma com que eu passei a viver o dia, né? Mas o ganho maior, assim, que eu observei para mim foi me sentir no controle novamente. Sentir que quem tomava as decisões por mim mesma era eu. Eu que ia editar o que eu ia fazer naquele dia e eu que ia editar como estaria o meu humor, a minha energia naquele dia e não o que eu já consumi nos meus 10 primeiros minutos ao acordar. O terceiro para mim foi o mais difícil e o que até hoje eu tô tendo que me policiar para não escorregar. Então o terceiro é parar de reclamar. O que eu observei? Quando você entra mesmo nesse modo de vida, sobrevivência, que você já acorda já fazendo as coisas, a primeira coisa que a gente deixa de fazer é aquilo que é importante pra gente. Se você só reage ao dia, se você não tem um objetivo, se você não tem
prioridades, a lista de coisas que você tem que fazer, se você não sabe o porquê você acorda, é natural que você só passe a reagir. Aquilo que a vida mandar, você vai fazer. Só que nem sempre a vida vai mandar, ou na verdade quase sempre, a vida não vai mandar coisas boas. Na maioria das vezes a vida vai mandar, enfim, bagunças, né, loucuras. Então, entrar nesse estado de reclamar é muito fácil nesse modo sobrevivência, né? Porque é você fora de si, é você fora do que é importante para você, fora do que é prioritário para você. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Eu comecei a entrar mesmo nesse ciclo de murmuração. Então, quando eu abri o olho, eu já começava, ai, não queria trabalhar, ai, não quero ir para academia, ai, enfim, não quero fazer essa atividade. E entrava ali naquele ciclo de murmuração. E tem uma coisa que até a neurociência fala disso, né, que é meio que eu acho que o nome do fenômeno é neuroplasticidade, é quando o seu cérebro aprende novos padrões, né. Então, entrar nesse ciclo é perigoso porque é como se virasse um vício, tá? É como se você fosse viciada em só murmurar. E quando você se torna viciada em só murmurar, acontece algo muito ruim, que é você não perceber o prazer e a beleza de pequenas coisas que você já via antes. Vou dar um exemplo. Aqui em Brasília é muito seco, né? Esse período, principalmente agora, começou a secura. Aí vem calor, vem secura, vem a baixa umidade, nariz sangra, enfim. Então, daqui a pouco vai estar todo mundo reclamando disso, né? Ai, tá seco demais, ai, meu nariz tá sangrando, ai, eu fico muito indisposta com esse tempo e tal. Daqui a pouco vai começar toda essa reclamação. E aí, lá para outubro vai chover. Só que aí, quando começa a chuva, aquele cheirinho, né, de terra molhada gostoso, quando a gente tá nesse ciclo, nesse vício da reclamação, começa a chuva, com a primeira coisa que a gente vê, o trânsito fica caótico. Nossa, que droga de trânsito, tô levando 1h30 para chegar no trabalho. Nossa, essa poça bem aqui na porta da minha casa. Ai, que droga que é trabalhar na chuva. Então, assim, o cheiro da chuva, que era algo tão gostoso, o cheiro de terrinha molhada, que era algo tão gostoso, no meio desse ciclo de murmuração, ele passa despercebido. E aí você perde o prazer naquelas pequenas coisas que eram belas, que você viam que eram belas, você não consegue ver beleza mais. Essa é a parte pior. E tem outra coisa também que acontece quando você entra nesse ciclo. Normalmente, quem não gosta de ficar murmurando não vai querer ficar perto de quem está murmurando. E quem murmura demais vai querer murmurar com quem contribui para a tua murmuração. Então, quando você entra nesse ciclo de só reclamação, você tem a tendência de atrair quem só reclama também. Aí agora você imagina como é que fica a vida de um ser humano que vive na murmuração e está rodeado de pessoas que também só sabem murmurar. Quem consegue evoluir ou avançar ou viver bem mesmo num ciclo e ambiente desse? É muito difícil. Aline, mas e aí, depois disso, você parou de murmurar? Olha, é muito difícil, realmente é muito difícil. Quando você tem aquele hábito de estar sempre reclamando, é muito difícil você parar. Só que tem algo bem legal, eu falo muito isso com a minha terapeuta, não tem como você desver. Depois que você toma consciência de algo sobre você, toda vez que você faz, o teu cérebro te relembra daquilo que você está fazendo. Então, no momento em que eu parei, me observei e eu vi que eu estava nesse ciclo de murmuração, toda vez que eu ia começar a murmurar ou reclamar de algo, o meu próprio cérebro me avisava, olha, você está fazendo? Então, eu acho que esse é o movimento mais legal do autoconhecimento, do processo de autoconhecimento. Você conseguir meio que sair das tuas ações, se enxergar de fora, né? E dar consciência ao teu cérebro, para que ele te avise, ele mesmo te avise, né? Como se começasse ali um processo de você se aliar, né? Com a tua mente. Então, hoje eu até começo, tem situações assim que eu até começo a reclamar, mas no meio da frase, tem muita frase que eu não termino, porque logo eu percebo, olha, isso é você murmurando de novo. Então, eu percebo e paro. Foi decisivo isso pra mim.
para mudar o meu humor, para mudar a forma com que eu vejo as coisas e principalmente para voltar a ver beleza onde eu não estava vendo mais, onde eu só estava vendo cansaço, onde eu só estava vendo negatividade. O quarto foi me colocar em situações desconfortáveis, de propósito, aquilo que realmente me desafia. Eu tinha uma tendência muito grande a fugir do desconforto, a fazer só aquilo que eu gostava, né? E esse primeiro trimestre do ano mesmo reflete muito isso. Eu tinha metas, eu tinha objetivo, eu tinha conhecimento, ciência do que eu queria fazer até o final do ano. Mas era mais fácil seguir a rotina, era mais fácil reagir. Por quê? Porque na reação eu não precisava pensar, eu não precisava estudar, eu não precisava me esforçar, era tudo no automático. Então, entrar nesse modo automático é mais confortável, porque não vai exigir ou demandar tanta energia, né? É quando você pensa assim, por exemplo, é mais legal fazer uma comida mais elaborada, salada, verdura, enfim, ter ali a alimentação equilibrada, ou é mais fácil pedir uma pizza? Não pede a pizza. É óbvio que é mais fácil pedir a pizza. É mais fácil chegar em casa cansada do trabalho e deitar, ou você cumprir o seu treino do dia? É óbvio que é mais fácil você chegar em casa e deitar e descansar. Então, eu estava simplesmente assim, educando as minhas decisões, o meu cérebro, para tomar essas decisões que eram mais fáceis e mais confortáveis para mim. Só que tem um porém, o que é mais confortável e mais fácil para você não vai te trazer evolução. Então, é como se você treinasse mesmo o músculo só para enfraquecer ele, e não para trazer de fato o resultado. E aí, quando eu entendi que furar o treino não tinha só relação com caloria, mas em abrir mão de ser uma pessoa mais resistente, mais forte, mais resiliente, eu comecei a entender o porquê que eu tinha que ser fiel àquelas atividades. Então, me colocar nessas situações de desconforto e saber que aquilo vai me levar à evolução foi o que fez com que eu cumprisse mais as minhas atividades, os treinos ou aquelas coisas chatas que eu sabia que eu tinha que fazer. E é engraçado que antes desse conhecimento, né, dessa reflexão, eu via o desconforto muito como um inimigo, né? Até na minha mente, assim, no ano passado eu tentei várias vezes correr. O máximo que eu consegui foi fazer, assim, 5 quilômetros direto, né? E aí eu lembro nesse meu processo aí de tentar começar a correr, eu até brincava, eu conversava assim com meu marido, nossa, a minha cabeça é o meu pior inimigo, porque eu começava a correr, eu treinava todo dia no mesmo calçadão, aqui perto de casa. E aí, eu não olhava no relógio, por quê? Porque eu sabia exatamente o tempo certinho que eu conseguia correr sem parar, então era em torno dos 10 minutos. Então toda vez que eu olhava no relógio e eu via que eu já estava correndo há 9 minutos, aí já começava a minha briga ali com a minha mente. Para, você sabe que você só faz 10? Não continua, já deu o seu limite, né? E aí eu passei aí sem relógio, não, agora eu vou sem relógio pra eu ver se eu não fico sabotando, né? Só que a minha cabeça gravou exatamente o local onde era que dava os 10 minutos. Então, mesmo abandonando o relógio, quando eu chegava no local certo ali do calçadão que dava esses 10 minutos de corrida, já me dava aquela sensação de cansaço extremo e que eu tinha que parar. Então, é incrível, assim. Então, quando você olha para o desconforto como o teu inimigo e não como um caminho para você alcançar resultados maiores, você vai fazer exatamente isso que eu fazia na corrida, você vai se render. Deu os 10 minutos, você vai parar, porque é ouvir a tua mente falando, nossa, você não vai conseguir mais, né? Mas a partir do momento que você olha para o desconforto e vê assim, deixa eu me desafiar aqui, deixa eu ultrapassar, deixa eu me colocar no limite para saber até onde eu consigo ir, e aí você vê isso como um processo de evolução, aí você começa a virar essa chave, aí você começa a ter resultados melhores. E o quinto, gente, que para mim tem muito a ver com sustentação, foi sobre poda. Poda mesmo, poda.
de podar, eliminar aquilo que já está morto, que não cabe mais. Eu lembrei de um acontecimento aqui em casa. Aqui em casa a gente tem um espaço bem amplo, né, de plantação. Então tem várias árvores frutíferas, enfim. Toda vez quando eu estou ali fazendo comida, que eu estou cortando algum alimento que tem semente, eu gosto de guardar para poder plantar, né? E aí um dia desses eu estava ali cortando pimentão, cortando pimenta e guardei as sementes para poder plantar. E aí plantei, né? Terminei ali de fazer um almoço, plantei as sementinhas. Só que eu não coloquei num jarro que coubesse tudo, eu coloquei muita semente num jarro muito pequeno. E aí, passou um tempo, quando elas começaram a brotar, ficou um espaço bem pequeno no jarro com vários brotinhos, né? E além dos brotinhos, ainda tinha ali alguns matinhos, alguns, enfim, que não tinham vingado também. Aí meu esposo olhou para aquele vaso e falou assim, olha, você precisa tirar esses matinhos aqui e esses brotinhos que você sabe que não vai vingar. Aí no momento que ele falou aquilo, eu falei assim, poxa, mas eu plantei os bichinhos, como é que eu vou tirar os bichinhos daí? Eu sei que ainda tem vida, né? Como é que eu vou tirar eles daí? E aí na hora que eu falei isso, meu esposo falou assim, olha, se você não tirar, a terra é o que está mandando energia para eles. Então a terra tá tendo que dividir essa energia com aquilo que já está morto, com aquilo que não vai vingar. Então, na verdade, esse teu cuidado aí, você vai acabar perdendo aqueles que vão vingar, que tinham chance de vingar, só por conta dessa demanda grande de energia. E aí, quando eu estava preparando esse texto aqui para contar para vocês, eu lembrei dessa história. É exatamente isso que acontece quando você muda alguns comportamentos, quando você decide atuar de uma forma diferente, mas permanece em um ambiente que não te cabe mais. A poda é exatamente isso, é olhar para aquilo que te cerca e ver quais são aqueles comportamentos, quais são aquelas pessoas, quais são aqueles ambientes que você não deve ir mais porque não vai te acrescentar mais em nada e nem te ajudar no seu processo. Eu sempre tive muita resistência com essa coisa assim de podas mesmo, de eliminar da minha vida o que não cabe, porque eu via esse movimento como rejeição, como se eu estivesse afastando pessoas de mim ou eliminando coisas. Mas na verdade a poda não é rejeição, ela é você direcionar a tua energia para aquilo que de fato é o que importa e o que vai trazer resultado para você. Então a poda não é rejeitar, na verdade é você proteger aquilo que ainda está vivo em você. Então é isso, gente. Esse foi o movimento que eu fiz nesses 10 dias de férias e que foi o que me deu, assim, realmente o controle, fez com que eu retomasse o controle da minha vida, das minhas ações, dos meus projetos. E se em alguma dessas coisas que eu falei aqui você se identificou, eu queria, assim, sinceramente, de coração, que você soubesse que isso não é fraqueza. Às vezes a vida, como eu falei lá atrás, assim, a vida realmente ela vai acontecendo de uma forma que a gente sai mesmo daquele modo de tomar as próprias decisões e entra sem perceber no modo automático mesmo, aquele modo da sobrevivência e passa só a reagir. Então isso não é fraqueza, não é fraqueza. Na verdade, olhar, ter a sinceridade, a honestidade de olhar para si, se observar e ver aquilo que pode ser mudado, aquilo que não te cabe mais, ou aquilo que você quer retomar o controle, é um ato de vida mesmo, é um ato de querer construir algo novo. Então não se coloca nesse lugar de fraqueza. Eu fiz esses 10 dias, eu tinha a oportunidade de tirar esses 10 dias, e foi um sucesso para mim. Eu consegui de fato retomar esse controle, retomei muitos projetos, inclusive esse episódio é um dos projetos que eu retomei depois desse reset. Mas se você não tem essa oportunidade de dar essa pausa assim, olhar para esse cenário, faça uma pequena coisa hoje. Não precisa ser esses 5 passos, não precisam ser esses 10 dias, mas uma pequena ação, algo que você sabe que de fato que você está fazendo hoje, que está minando a tua energia,
dia que está travando você de alguma forma ou que está te colocando em um estado de muita murmuração e pouca positividade, sabe? Então, observa isso em você e faz uma pequena coisa hoje que já vai trazer essa mudança. Eu gosto muito de falar isso, assim, não são sobre os grandes planos que a gente tem a longo prazo, mas os pequenos passinhos que a gente vai dando no meio do caminho e que vai fazendo você ter resultados melhores. Um dos maiores medos que eu sempre tive na minha vida em assumir compromissos de novos projetos é não conseguir, é falhar, né? E eu acho que isso é muito nosso, a gente tem esse receio de firmar compromissos e de começar um processo de mudança, mas por erro de falhar, né? E do que as pessoas vão pensar, de como as pessoas vão te criticar, enfim. Mas entenda que o pior não é você cair, o pior não é você falhar. O pior é a gente cair e se acostumar com o chão. Essa é a pior parte, é ficar acostumado com o chão, é o chão passar a ser algo confortável ou o seu novo normal. Então, eu espero de verdade que esse episódio tenha acrescentado na vida de vocês e que cause aí nem que seja uma mudança pequena, porque é para isso que esse espaço serve. Esse foi o segundo episódio do Ops, desculpa o áudio longo. Eu quero que esse seja de fato um espaço em que a gente possa interagir. Então, sempre no final do episódio, lá no meu Instagram, vou colocar o link aqui no meu Instagram, eu vou soltar uma caixinha sobre o que vocês querem ver mais aqui, quais os temas que a gente pode trazer aí do dia a dia para esse local. Então eu conto com a participação de vocês. Se você gostou desse episódio, seja mesmo um multiplicador dele, já curte aqui, comenta, compartilha com quem você quiser ou você acha que essa mensagem possa tocar, porque é para isso que ele foi feito. Muito obrigada e até o próximo episódio.